Você acredita em casa mal assombrada? Hoje eu venho contar uma história para vocês bem intensa, então eu recomendo você a ficar até o final deste vídeo. Mitos, lendas, verdades ou mentiras? Afinal de contas, você acredita? Primeiramente, pessoal, eu quero falar para vocês que o autor dessa história, o cara que aconteceu essa história com ele, não quis gravar. Eu fui até o local, fui na casa dele, perguntei se ele queria gravar, se eu filmasse ele. Eu poderia até tampar o rosto dele, mas ele não queria gravar. Ele falou que não dava conta de gravar, não conseguiria falar a história realmente como aconteceu. Então eu peguei, ouvi 2 vezes, peguei algumas informações, perguntei bastante coisas, realmente eu estudei sobre esse assunto, sobre o que aconteceu com esse rapaz, juntei todos os fatos e estou aqui hoje para falar esse acontecimento para vocês. Então infelizmente o nome dessa pessoa vai ficar em segredo, não posso revelar, e se você quiser contar a sua história é muito fácil, é só adicionar eu no Skype ou entrar em contato comigo, que eu vou ouvir sua história e talvez a sua história apareça aqui no canal. Então vamos para a história. Tudo começou quando esse rapaz estava procurando uma casa para ele alugar. Ele estava procurando alguma residência para ele alugar com a sua família, ele tinha sua esposa, uma filha que tinha acabado de nascer, a mãe da sua esposa morava com ele, então ele estava procurando um lugar bem grande para morar e tal. Até quando ele conseguiu achar uma casa que morava uma senhora e essa senhora havia morrido. Ele não queria muito precisar o que tinha acontecido e tal, mas ele queria urgentemente alugar uma casa para ele morar. Então, sem muitas opções, ele entrou para dentro dessa casa e começou a morar nessa casa. Ele relatou para mim que todas as vezes que ia sair para o trabalho, toda vez que ficava lá fora, toda vez que ele estava entrando em sua casa, os vizinhos começavam a cochichar, comentar e apontar para essa casa, apontar para ele, e ele ficava sem entender o que estava acontecendo. Como se as pessoas estivessem falando alguma coisa, só que ele não entendia. Ele achava que era fuxico, ou sobre como ele era o novo vizinho, as pessoas não conheciam, ele achava que era coisa normal, de vizinhança e tal. Algum tempo já morando dentro dessa casa, ele começou a ver algumas coisas bem estranhas. Por exemplo, a sua sogra, a mãe da sua esposa, começou com uma tosse muito tensa. Ela ficava tossindo o tempo todo, foi no médico, viu, pegou seu diagnóstico e nada explicava o que era aquela tosse. Não parava aquela tosse com secreção e tal, estava bem forte mesmo. E sem contar que toda vez que ele entrava nessa casa, ou toda vez que ele chegava na casa, ele ficava com aquele certo peso nas costas, ou aquele certo, pensando assim, nossa velho, que lugar estranho, que lugar pesado, que ambiente ruim. Ele falou pra mim que toda vez que entrava na casa, percebia que havia ali um ambiente ruim, um ambiente pesado, um ambiente estranho ali. Ele não se sentia confortável dentro da sua própria casa, ele não sentia à vontade. E essa presença maligna ficou ali por muitas semanas, ficou ali por muito tempo. Ele falou pra mim que muitas semanas ele sentia, só que ele não via nada, ele só sentia esse desconforto dentro da sua casa. Ele não sentia nada, nada acontecia, nada estava normal, só que ele não se sentia à vontade. Até que aconteceu uma coisa bem estranha. Uma certa noite ele levantou da sua cama, no meio do escuro mesmo. Ele não era aquelas pessoas que não tinha medo de nada, era aquelas pessoas que, isso aí não existe. Levantou da sua cama, foi em direção ao banheiro e depois ele foi na cozinha para beber água. Normal, todo mundo faz isso. Só que ele estava ali no filtro bebendo água. Cara, olha isso, o celular me assustou aqui. Eu contando a história que eu tô me arrepiando e o celular toca. Quem será? Então, pessoal, quando ele estava ali no filtro bebendo água, colocando água ali no filtro mesmo, ele percebeu que tinha uma presença em seu lado. Eu chego a arrepio, porque ele me contou essas histórias. Eu fico muito tenso com essas histórias quando a pessoa se emociona, quando você vê que o olho da pessoa enche d'água dela contando a história. Ela se arrepia, eu vejo que é verdade. É muito esquisito. Ele estava ali colocando o seu copo de água ali no filtro ali da sua cozinha e percebeu que tinha alguém observando ele ou alguém ali parado ali perto da porta. Só que ele falou, deve ser nada. E quando ele olhou, realmente não tinha nada, mas ele percebeu que tinha alguém observando ele. Pensa, você... Cara, tô me arrepiando. Pensa você ali na sua cozinha, bebendo água no escuro e tal, e o reflexo que vem da rua, assim, ó. Tenta imaginar, o reflexo que vem da rua, assim, que bate na janela, dá um reflexo na cozinha, assim, na porta da cozinha, e você vê uma presença de um ser, uma pessoa ali em pé. Pensa. Pois é, depois que aconteceu isso, ele foi pra sua cama, ficou meio matutando aquilo ali, mas ele falou assim, deve ser nada, isso deve ser coisa da minha cabeça, eu devo estar muito cansado do serviço. Até que um dia ele estava ali em sua casa, normal ali, assistindo TV,
Já tava, todo mundo tinha dormido, ele tava ali na sala assistindo televisão, quando de repente passou uma pessoa do quarto para a cozinha, em frente à porta. Passou um vulto de uma pessoa, passou. Ele olhou aquilo e falou assim, passou uma pessoa aqui, o que será? E levantou e falou, chamou o nome da sua esposa, né? Falou o nome dela, fulano, não vou falar porque também é segredo. Mas falou o nome da pessoa, da esposa dele, e não respondeu. Ele levantou e saiu ali na cozinha procurando, falou, mas a pessoa acabou de passar aqui, foi no quarto e sua esposa estava dormindo. Ele chegou na esposa dele e falou assim, amor, o que você foi fazer na cozinha? Ela, amor, eu estava dormindo, não levantei para a cozinha. Quem você viu lá na cozinha? Ele ficou matutando, que ele falou assim, não é possível, eu vi alguém passou aqui, foi da cozinha, alguém. E ele ficou matutando isso, algumas semanas, e foi passando, até que aconteceu o primeiro avistamento dele. Mais uma vez ele foi na sua cozinha beber água de noite. Eu não sei pra que uma pessoa vai na cozinha de noite com a casa toda escura. Eu não faço isso, cara. Eu sou medroso pra caramba, eu não faço isso. E ele fez pela segunda vez e foi o erro mortal dele. Ele tava lá na cozinha colocando água, mexendo na geladeira ali. Ele tava na cozinha ali, quando de repente ele viu realmente uma velha no canto da parede. Sabe quando a parede faz assim, de canto? Esse canto fica escuro? Exatamente lá. Cara, eu tô arrepiando. Ah, vocês tinham que ouvir ele falando, pessoal. Naquele canto da parede ele viu uma senhora em pé, de jeito assim, olhando pra ele, fixamente. Ele viu, ele olhou aquilo ali e ficou tipo 2 segundos pasmo, sem entender o que estava acontecendo. Era uma senhora na sua cozinha olhando para ele, uma senhora bem velha. Ele não entendeu o que era, ele não acreditava nisso. Ele olhou fixamente, ficou olhando, voltou a olhar, tremendo. Quando ele olhou de novo, não havia nada. Pessoal, nada. Pensa o que foi isso. Ele ficou desesperado. Ele ligou todas as luzes da casa, ficou desesperado imaginando o que foi aquilo. O que tinha acontecido com ele naquele momento. Ele ficou pensando, matutando, pensando em perguntar para algumas pessoas, para falar, para se abrir com alguém. Mas infelizmente não poderia fazer isso. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu procurar outra casa para eles morar. Ali não era um bom lugar para criar sua filha. Ali não era um bom lugar para morar. Tinha alguma coisa naquela casa. Então ele começou a procurar outras casas para ele morar sem falar para ninguém. Sem falar para sua esposa, nem para a mãe da sua esposa, para ninguém. Começou a procurar outros lugares e a sua esposa sem entender. Falou assim, por que, amor? A gente acabou de mudar para cá. Tem apenas 3 meses que a gente mudou para cá. Por que a gente vai mudar? Não, vamos mudar daqui, eu não gostei daqui, a vizinhança é meio ruim, vamos achar um lugar mais perto do trabalho e tal. Ele inventou várias coisas para mudar daquela casa. Só que a presença dessa velha ficou mais constante. Quando ele entrou no quarto ali, ele foi em direção ao berço da sua filha, ele viu a senhora sentada na cadeira. Tenta imaginar. Ele já tinha visto essa velha tantas vezes, essa senhora tantas vezes, que ele já até estava acostumado. Ele nem dava moral mais, mas ela atormentou ele tanto, mais tanto. E o curioso dessa história é que a sua sogra, a mãe da sua esposa, não parava de tossir. Era uma tosse infinita. Estava prejudicando a saúde da sua sogra. Ele ia no banheiro, ele via reflexo passando no vidro do banheiro. Ele ia na cozinha, via vulto. Ele estava assistindo alguma coisa na sala, via a velha passando pela casa. A velha andava na casa o tempo inteiro. Pensa você ficar numa casa vendo assombração o tempo inteiro, pessoal. Pensa. Cara, isso é muito sinistro, isso é muito louco. Pensa acontecer uma coisa dessa. Não tem lógica. Eu não ficaria numa casa dessa. Ele foi muito corajoso. Eu falei pra ele, com o olho cheio d'água, eu falei pra ele, cara, você foi muito corajoso. Cara, você é um exemplo. Eu quero contar sua história no meu canal, eu quero. E até que um dia eles mudaram dali, eles pegaram a sua coisa e mudaram dali rapidamente. Quando eles foram pra outra casa, ele contou sua história pra mulher, contou o que estava acontecendo lá dentro pra sua mulher. E a mulher dele falou exatamente isso. Amor, eu já vi coisas estranhas lá em casa, eu já vi coisas assim, vultos e tal, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. A mulher dele também tinha visto, pessoal, mas não tinha visto claramente igual ele tinha visto. Pensa, essa mulher, a presença daquela senhora, daquela mulher era constante. Não só ele via, mas também outros membros da família viam essa mulher, essa senhora. E pelo incrível que pareça, a mulher dele foi pesquisar. Foi até a dona da casa, a mulher que alugou a casa para eles, e perguntou o que tinha acontecido naquela casa, quem morava naquela casa. E a dona dessa casa falou para ela, falou assim, olha, morava aí, era minha mãe sozinha que morava aí e tal, a gente reformou e tal. Tem 4 meses que a casa ficou vazia e a gente alugou para vocês aquela casa, mas a minha mãe morreu lá dentro. Ela, como assim sua mãe morreu lá dentro? Ela falou assim, minha mãe tinha tuberculose. Pessoal, ela tinha tuberculose.
ela tossia. Lembra que a sogra dele ficava tossindo o tempo inteiro? A velha morreu de tuberculose. Imagina o que aconteceu nessa casa. E a mulher dele, sem entender o que estava acontecendo, foi embora. E falou pra ele essa história, que a velha tinha morrido de tuberculose, ela ficava tossindo naquela casa até os seus últimos dias, quando ela morreu. E o espírito dela ainda habita aquela casa. Isso é extremamente louco, porque eu não teria coragem de ficar no lugar daquele. Esse cara foi muito corajoso, ficar no lugar daquele, vendo essas aparições, vendo esse fantasma e sem falar pra ninguém, ignorando o fantasma. Cara, como uma pessoa consegue ignorar o espírito? Isso não entra na minha cabeça, uma pessoa querendo ignorar o... De novo. A porta bateu aqui, vocês viram isso? Eu sou muito medroso, mas cara... Então pessoal, essa é a história de hoje. Se você gostou do vídeo, peço humildemente que você deixe o like aqui embaixo, vai me ajudar bastante. Vai aqui embaixo nos comentários, comenta aqui o que você achou do vídeo. Se aconteceu alguma coisa parecida com você, ou com algum parente de você, comenta aqui embaixo também a história e tal. Pega o link desse vídeo, compartilha nas redes sociais, vamos mostrar esse vídeo pra todo mundo tem que ter consciência dessa história, que essa história é bizarra. Peço também que você se inscreva aqui no canal e na hora que você se inscrever no canal, ative as notificações para toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, você será notificado rapidamente. Dessa forma você não vai perder nenhum vídeo do canal. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!